podcast de hoje nós vamos trazer um voluntário, alguém que trabalhou muito nas enchentes, não apenas uma, mas várias enchentes. Já trouxemos aqui autoridades, os bombeiros, né, delegados, mas agora um voluntário. Vanderlei Grebin. Prazer, obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui no meu podcast, Vanderlei. Bom dia, Vanderlei. Eu que agradeço o convite, né? E estamos aqui para especificar o que aconteceu aí nas enchentes, explicar como é que foi, como é que não foi, o que aconteceu, os momentos marcantes dos acontecimentos, né? Porque teve momentos ali que, cara, tudo que aconteceu chegava naquele momento assim que tu parava, tinha que respirar porque batia um desespero. É mesmo? Teve situações assim que por mais que tu diga assim, tu é um ser humano forte, tu é um ser humano cativo, mas chega naquele momento assim que aquilo ali acaba te afetando de uma certa maneira, né? Agora, tu começou a lidar com barco, com motor, a tua experiência vem de quanto? Tu gostava de pescar? Como é que foi? Cara, vem do meu falecido pai. Então, nós sempre se criamos em ir acampar, época de verão, nós ia acampar nas barrancas de rio ali, tinha a antiga cascalheira em Olarias ali. Uhum. Então, ali foi um troço assim que serviu muito para nós aprender sobre a água, sobre os acontecidos do dia a dia, né? Aí nós gostava muito de fazer pescarias de noite, fazer arrastão para lá e para cá, colocar rede. Então, se criamos em cima do forqueta, né? Então, ali foi uma coisa assim que trouxe muita experiência para nós em cima disso aí. E foi quando até eu te questionei antes, né? Aquela questão assim, as enchentes do forqueta é uma coisa que vem rápido e vai rápido, mas tipo, para quem vem de fora, os caras não têm noção de como é que funciona. Agora, quem é daqui já a coisa é diferente, né? Tu tem uma visibilidade maior, né? Do que realmente vai acontecer, quanto tempo vai demorar para acontecer, né? Até porque se criou ali. Até porque me criei, tipo, do forqueta da ponte de ferro para cima ali, até uns 6 km rio acima. Então, esse trecho ali, cara, nós sempre pescamos na volta ali, no entorno. Então, o cara conhece bem, sabe bem o funcionamento daquilo ali, né? Bom, e a primeira enchente que tu começou a ajudar as pessoas, né, de maneira voluntária, sem aparecer, foi quando? A primeira enchente foi 3 anos atrás, que aí tinha a cunhada do meu cunhado, morava ali nas Virtes, né? No Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul. Então nós fomos para ali e eu fui tirar um vô de um funcionário meu da Rodovale, que também morava ali nas Virtes. E aí nós fomos para lá, tirei a minha cunhada e o segundo salvamento, então nós fomos tirar o vô desse meu funcionário. E aí, no correrio do dia a dia ali, daí o vizinho do lado escutava barulho de lancha, já começava a gritar, começava a chamar muitas vezes. E aí tu tirava 2, 3 aqui, mais 2, 3 ali, e assim passamos 2 dias tirando o pessoal. 2 dias. Agora há pouco tu falava que o primeiro resgate, ainda bem, tu tinha um facão dentro da lancha, né? Que era de alumínio, que tem que ter cuidado porque às vezes a energia alta não é desligada na enchente. E barco de alumínio é um perigo. Ali mesmo em Cruzeiro do Sul, no Arroio das Lavadeiras, pouco abaixo, o Arroio São Gabriel, um cidadão morreu com um barco de alumínio, porque acabou tentando resgatar pessoas, ficou preso e acabou falecendo ali, eletrocutado dentro da água. Teu barco é de alumínio, né? É de alumínio. E por que foi importante ter um facão ali? Ali a questão assim foi os telhados, né? O pessoal entrava para dentro dos forros e acabava ficando trancado, porque a água vinha subindo. Então o pessoal ia indo para a parte mais alta da casa, que seria para dentro dos forros. E aí tinha muitas casas ali que a casa era de brasilite. O brasilite é todo parafusado. E aí não tinha aquela questão, como eu vou arrancar a telha, né? E aí entra aquela questão, sorte que nós tínhamos um facão junto, um remo de madeira. Aí nós começamos quebrar o telhado. Tacar facão nos telhados para poder abrir buraco e tirar o pessoal para fora. E quando tu tirou a primeira, a segunda família, como é a sensação de poder auxiliar as pessoas? Cara, o pessoal que sai, ele sai num tom de agradecimento, assim, ó, que é uma coisa incrível. E tu propriamente te sente útil. Aí tu muitas vezes te pergunta assim, realmente tô fazendo a coisa viável, tô fazendo a coisa certa, mas eu vou te dizer assim, ó, por mais que seja desesperador muitas vezes situações, a gratificação de tu poder ajudar o próximo,
poder dar uma mão para salvar uma vida, muitas vezes, quando nem ali, vários que nós tiramos, tirava uma pessoa, tirava 2 cachorros, tirava um gato, né? Independente de ser um ser humano, ser um animal. Mas, cara, tu tá numa forma de ser útil ao próximo, né? Então, isso é uma coisa bem gratificante. E vou te dizer, é uma coisa que, para viver no dia a dia, só quem realmente vai lá e faz acontecer que sente a gratidão disso aí. Até porque, imagina, as pessoas ficam muito agradecidas, né? Estava num momento desesperador, os bombeiros não dão conta, né? Porque são muitas pessoas que acabam ficando em cima de telhado, em cima de casa, de forro, né? E geralmente chove, né? Geralmente está chovendo. Na primeira enchente, estava chovendo, não? Tava. Na primeira enchente que nós tiramos o pessoal das Verdes ali, quando eu cheguei de tarde lá, de manhã nós fomos, aí de tarde eu voltei lá de novo, chegamos lá de manhã, estava garoando, depois engrossou a chuva, aí continuamos tirando o pessoal abaixo de chuva, porque nós não tínhamos opção de esperar aquela folga da chuva. Aí de tarde diminuiu, de tarde tinha uma garoa menos intensa assim, mas continuou uma garoa expressiva, né? Então, querendo ou não, tu passa o dia encharcado, né? Dia molhado. Dia molhado. Então, é uma coisa que nesse período tu não pode te importar muito com a questão de status, de não se sujar, não se molhar. Tu vai ter que se doar 100%, né? E, querendo ou não, na medida do possível, que tu faça a coisa com segurança, pelo menos para tua pessoa e para quem tu estiver tirando lá também, né? O teu barco é de quantos metros? Minha lancha é uma lancha de 6 metros, 6 uma metros. lancha para 6 pessoas. Então, eu sou obrigado a andar com 6 coletes nela, né? Uhum. Porque, querendo ou não, como ela está registrada na Marinha para 6 pessoas, minha obrigação é manter 6 coletes na lancha, né? Então, sempre dentro da medida do possível, quando nós tiramos o pessoal, quando tinha coletes dentro da lancha, tentamos fazer o pessoal usar. Nem todo mundo concordava, mas tava ali para ser usado. Então, tentamos fazer a coisa sempre na máxima segurança dentro da medida do possível, né? É a máxima segurança, porque às vezes não é possível, né? Tu vai recolher em uma família que tem mais pessoas, animais, você não vai deixar 2 para trás, é isso? Com certeza. Coloca junto na lancha, se agacha, que eu vou levar vocês sãos e salvos, é isso? Isso aí. Bom, ali foram 2 dias de resgate. 2 dias de resgate. 2 dias molhado. E alguém te ajudou? Tu pediu ajuda para combustível? Estava sozinho ou tinha mais alguém contigo? Não. O tempo todo? Ali eu, tinha meu filho mais velho, tenho um filho. Nós tinha mais uma pessoa da nossa equipe lá de funcionários, que era o vô dele que nós estava tirando, né? Então nós estava em 3 pessoas na lancha para indo fazer o manejo da retirada desse pessoal aí. 3 é o suficiente, é bom. Suficiente. Sozinho não tem como, né? Sozinho muitas vezes a situação de corredeira, onde é que tu para, muitas vezes perto de uma casa, entre tu parar a lancha e conseguir lá na frente amarrar o bico dela, ajeitar para a pessoa entrar, muitas vezes se torna complicado, né? E qual a diferença de navegar num rio e navegar numa enchente, nas casas, por exemplo? Cara, a complicação das casas é o imprevisto, né? Muitas vezes tu tá naquela situação assim, tu chega numa lateral de uma casa, a corredeira tá puxando, tu não pode encostar a lancha de frente, tu vai ter que manobrar para encostar ela de ré para deixar o motor tracionando ela, né? Então, ali que complica bastante, muitas vezes situações de conseguir adequar ela à melhor posição para te conseguir fazer o resgate com segurança, né? E também tem a situação de que tu não conhece o terreno, né? Se tem grade, se tem um poste ali que pode bater na lancha, furar ela, inclusive, né? Nas Virtes ali aconteceu. No finalzinho da tarde, nós estava vindo embora, e aí nós estava só nós 3 já na lancha, e eu tinha de olhar uma última casa lá que o pessoal tinha dito que tinha gente, e daí já tinha um outro pessoal de cruzeiro ali também tirando o pessoal de lancha, aí já tinham tirado. E na volta, quando eu passei, tinha um veículo embaixo d'água, e justamente na altura do capô que ele estava, pegou a hélice da lancha em cima do teto. Do carro, submerso. E daí quebrou uma das paradas. Aí, depois que deu aquela onda de abertura, quando a lancha passou assim, daí deu pra ver que tinha um teto de um carro embaixo, depois que deu aquela... Mas aí, depois nós acabamos recolhendo a lancha, fui embora pra casa, eu tinha uma hélice reserva em casa, chegamos em casa, troquei a hélice
E seguimos no outro dia, né? No outro dia foi igual, voltou. Voltei igual. Bom, isso foi há 3 anos. 3 anos. Aí depois, a próxima... A próxima também nós tiramos o pessoal da Svirts ali. Aí eu tirei um casal de idoso bem na praça de Cruzeiro lá. Tinha uma casa para lá de baixo ali. E aí nós fomos levar, nós estávamos levando o pessoal para dentro da cidade de Cruzeiro. Tirava aqui e levava para dentro da cidade de Cruzeiro para ser resgatado, né? E aí quando chegamos em Cruzeiro, daí teve um senhor lá, disse, meu, assim, lá embaixo tem um senhor e uma senhora que estão na casa lá. E a água já está passando da altura das janelas. E o senhor antes estava pedindo socorro porque eles não conseguem sair, são 2 senhores idosos. E aí nós estava justamente nós 3, estava eu, meu filho e esse meu funcionário da Rodovale. E aí eu disse, cara, já que nós estamos aqui no meio da cidade, para nós não custa, era 2 quadras que nós tínhamos que descer. E aí chegamos lá. Aí começamos a conversar com o senhor, daí ele disse, nós estamos aqui, nós temos que sair, só que a minha velhinha, diz, ele tá sentado em cima da mesa, cara. Só que ela tá sentada dentro da água e ela já não consegue mais se mexer de tanto frio. Ela tava dura de frio. E aí o meu funcionário, então, disse assim, cara, diz ele, eu vou pular para dentro. Eu vou lá, vou tentar pegar ela nas costas, vou trazer ela até aqui naquela janela mais alta ali. E aí vocês 2 conseguem puxar ela para cima da lancha. Daí amarramos o bico da lancha na cumieira do telhado da casa, para nós poder ficar com a lancha ali, porque a corredeira ao redor da casa tava bem forte, porque ali bem a curva do rio. E aí conseguimos tirar, então, a senhora. E daí o senhorzinho aqui, ele voltou para dentro e disse, porque eu preciso pegar os remédios dela e não sei o que. No meio daquele agueiro, ele sapateou para lá e para cá, só que não achou mais nada, né? E aí foi para cá, foi para lá, daí ele disse, cara, o pior é que agora, como é que eu vou fazer para subir lá em cima na lancha, né? Aí eu disse, não, vem vindo, alcança os braços aqui, que nós vamos te dar uma mão, puxar para cima, né? E aí conseguimos tirar, porque daí tinha um pessoal de jet ski, de cruzeiro, que andaram ao redor da casa ali, e ali tinha um acúmulo de plástico e coisa, e aí puxou uns sacos plásticos para dentro da turbina do jet ski, e o jet ski entupiu e trancou, e daí também desceu um pedaço na corredeira. Aí teve que um outro cara de uma outra lancha para socorrer o cara do jet ski, né? E aí eles estavam naquele processo, daí o cara disse, porque nós tentamos tirar o senhor e a senhora ali, mas não deu, e eu também, depois que tirei os 2 velhinhos ali, acabei descendo um pouco mais de lancha, só que naquela época eu tinha um motor de 15 na minha lancha. E a corredeira estava muito forte. Eu fui um pedaço e eu vi que não ia dar conta para voltar. Não ia conseguir? Não ia conseguir voltar. E aí eu saí fora, saí para uma lateral lá que tinha um remanso e parei por ali e aí voltei mais na beira. Aí eu disse para os guri, cara, mais para baixo nós não podemos ir porque, cara, que esse motor de 15 que hoje nós temos na lancha não vai dar, não tem condição, né? Então foi uma coisa que nesse período daí depois eu também fui vendo que se fosse querer continuar no ritmo que nós estava e da maneira que nós estava fazendo, teria que aumentar esse motor da lancha, né? Hoje eu tenho um motor de 40 em cima da lancha. Mas trocou justamente para poder ajudar as pessoas? Justamente para poder ajudar as pessoas. E aí o de 40 é o suficiente? Hoje o de 40 é um fato assim que eu uso ela para pescar muitas vezes. Aí até esse tempo atrás eu estava no Taquari, o cara me comentou, ele disse, tu é louco, por que um motorzão de 40 em cima dessa lancha? Eu disse, cara, essa lancha aqui tem uma segunda intuição sempre. Eu disse, eu uso ela para o meu lazer. Eu disse, mas ela tá montada para nós usar ela a hora que nós precisar para um salvamento também. Eu disse, não. Boa, que ela legal. É para as duas coisas, né? E hoje, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, ao suor do dia a dia aí, conseguimos botar um motor de 40 novo, zerado em cima e temos na peleia, né? Tomara que nunca precise, mas a gente sabe que vivemos numa área, é um vale, e o rio mais cedo ou mais tarde vai ser novamente, né? Com certeza, quando agora nós tivemos 2 pré-enchente, né? E querendo ou não, está tudo encharcado, né? O nível do rio ainda não voltou bem 100% a bacia dele, né? Mas qualquer chuva que dá lá para cima para nós aqui influencia bastante, né? Assim, então, essa questão assim de o rio vir muito rápido aqui no nosso vale, não depende só das nossas chuvas daqui, né? Porque querendo ou não, a bacia do Antas, lá de Passo Fundo, né? Então tudo influencia para nós aqui, né? Agora, Wanderlei, uma outra situação, tu ajudou muito quando nós estávamos sem ponte, né? E aí o exército colocou as passadeiras e tu fazia a travessia dos teus funcionários e de amigos de Lajeado para Arroio do Meio, ali no Forqueta, né? Quanto tempo tu ficou fazendo isso? Logo que nós perdemos a ponte,
nós perdemos a ponte na sexta. No sábado de manhã eu botei a lancha lá para fazer as travessias. Começamos a fazer a travessia no sábado de manhã. Porque como nós temos uma ligação maior com o pessoal de Arroio do Meio ali, e aí me procuraram por quê? Porque aí tinha muito acesso de vianda, de Lajeado para Arroio do Meio, medicamento que eles tinham que atravessar daqui para lá, porque lá estava totalmente isolado. Não tinha como chegar? E um fato assim que me marcou muito no sábado de manhã, quando nós chegamos lá, eu cheguei em cima do barranco lá, olhei para baixo, o tamanho do barranco, o tamanho do desafio que era botar a lancha na água. Aí eu desparafusei meu motor de 15. Aí eu fui na fila, tinha umas 150 pessoas. Aí eu fui na fila, disse pros caras bem na frente lá, a gurizada mais nova. Esse cara, eu preciso 6 pessoas aí com vontade, com garra. Daí o cara disse, para fazer o quê, meu? Eu disse, para botar uma lancha na água para começar a atravessar esse pessoal para Arroio do Meio. Cara, isso foi um formigueiro assim, correndo para cima daquele barranco, coisa mais linda do mundo. E aí, quando chegaram lá em cima, eu disse, cara, só aguenta aí para mim tirar o motor para baixo. Assim. Nós temos que pegar essa lancha, botar na água para começar a atravessar vocês. E aí, quando conseguimos finalizar essa parte, o pessoal de Arroio do Meio também estava botando uma de lá para cá. E aí, então, num período ali de uns 40 minutos, nós estávamos com 2 lanchas na água. Atravessando o pessoal. Atravessando o pessoal. A minha primeira travessia para Arroio do Meio foi uma questão assim... Cara, ali me marcou um troço que deu o primeiro baque, né, dessa enchente grandona. Chegou um casal, tinha um gurizão, devia ter seus 19, 20 anos. E a menina era um pouco mais nova, devia ter lá seus 17, 18 anos. Aí eles chegaram bem no início da fila, ele chegou com um caixãozinho na mão. Ele disse, tio, quanto é que tu me cobra para atravessar para Arroio do Meio? Eu disse, cara, não vamos cobrar nada, nós estamos aqui como voluntário. Daí eu disse pra ele, mas o que tu tá fazendo com esse caixãozinho na mão? Ele disse, esse aqui era o meu filho. Nós botamos ele em cima da mesa, o carrinho em cima da mesa, e começamos a juntar as coisas dentro de casa, desempilhar. E quando se demos por conta, o carrinho tinha virado. O nenê caiu na água e morreu afogado. Foi tua primeira travessia? Foi a primeira travessia do sábado de manhã. Ali foi uma coisa assim, cara, que vou te dizer, por mais que a tua intuição é ajudar, é fazer a coisa certa, é fazer o troço acontecer. Não te envolver, né? Porque você acaba se emocionando muito. Dá um baque emocional no cara. Que eu vou te dizer, eu fiquei umas 2 horas assim, atravessando o pessoal ali, sabe? Mas aquilo ali... Não saía da cabeça. Não saía da cabeça. Tua esposa que está junto se emociona bastante. Qual é o nome dela? A Kátia. Kátia. Não é fácil, né? Querendo ou não, eu me ponho no lugar de um pai e de uma mãe. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 netos, então... Cara, são situações assim que... É aquele velho ditado, né? O filho é criado para enterrar o pai, né? Não o pai para enterrar o filho. Então, ali foi uma situação assim... E não foi só aquilo ali, né? Aí, no decorrer do dia ali, veio mais coisas. Daí veio um caminhão de batata de Santa Catarina, de doação, para Arroio do Meio. Aí os caras chegaram ali, não, nós temos um caminhão de batata aqui para descarregar, meu, e tu vai atravessar. Eu disse, meu, vamos arrumar uns 4, 5 aí na fila aí, vamos trazer o saco de batata para baixo. Botava 16, 17 sacos de batata na lancha, meu, e atravessamos um truque de batata para Arroio do Meio. Levaram, que era comida, que era comida, né? Remédio, pessoas doentes. Aí tinha muito pessoal, tipo médico, enfermeiro, que precisava fazer essas travessias. Então, o que era médico, enfermeiro, bombeiro, brigadianos militares que realmente trabalhavam em Arroio do Meio e moravam em Lajeado. Então, nós dava prioridade para esse pessoal, muitas vezes, porque eles também tinham que viabilizar a parte deles, né? E aí, no domingo, então, chegou uns caras de Porto Alegre e a questão do pessoal da internet, né? Aí os caras chegaram ali, porque aí já não tinha mais conexão, não tinha mais cabeamento. Aí os caras perguntaram, quanto é que vocês cobram para atravessar os cabos? Eu disse, cara, nós estamos aqui para atravessar o pessoal, meu. Aí eu disse, mas faz o seguinte, deixa a parte de vocês tudo meio pronto, meio mastigado, cara. Que na segunda-feira, quando der o intervalo, que o pico forte era das 5h30 da manhã até as 9 horas da manhã. Eu digo, então, das 9 em diante, meu, o movimento é mais tranquilo. Aí nós fizemos essa travessia de cabo para vocês, porque daí eles tinham que amarrar os cabos, descer na lancha e nós puxar eles fora e fora no rio, e aí eles puxar o cabo em cima do barranco do outro lado. E aí na segunda-feira, quando nós começamos a fazer esse processo de
de puxar os cabos para atravessar, começou um torró d'água. Nós fomos até metade do forqueta e o forqueta estava alto. Botando água. Botando água, e aí o cara da internet disse, meu, nós vamos aguentar aqui para atravessar esses cabos. Eu disse, cara, só te preocupa em segurar eles. Eu disse, o resto deixa comigo. E aí nós fomos indo meio de ré com a lancha, e ele se puxando com aquele feixe de cabo de internet na mão. Meu. Bah. E aí quando chegamos perto do outro lado, assim, os cabos começaram a levantar ele do banco da lancha, meu. Porque daí começou a pegar os cabos dentro da água, né? A água começou a empurrar aquele feixe de cabo. Aí ele disse, bah, cara, eu não sei se eu vou aguentar segurar, não vou aguentar segurar. E aí a minha sorte foi que nós tínhamos uma corda solta, amarrada no bico da lancha. Eu disse, cara, pega a corda e dá uma laçada com essa corda, aí pelo menos fica amarrado no bico da lancha. Eu disse, daí nós conseguimos segurar para nós chegar na beira do outro lado. E não dá para perder os cabos. E não dá para perder os cabos, né? Porque senão tinha que voltar todo o processo. E aí foi aquela função, mas graças a Deus deu para chegar do outro lado lá. Daí quando chegamos lá, nós já tínhamos um pessoal também que de mais voluntários ali, que daí já davam um apoio quando as lanchas chegavam, para ajudar a tirar o pessoal, para alcançar a mão, para muitas vezes equilibrar o pessoal para entrar na lancha. Porque era muito barro também, né? No início o troço era uma loucura. Era assim. desumano, né? Para quem não viveu, né, essa história, a enchente de maio foi impressionante, né? Levou pontilhões, casas embora, casas boas, né? Casas de alvenaria foi arrancado. E esse acesso entre Lajeado e o Rio do Meio, que a ponte foi levada embora, e aí o acesso era feito né, a pé, não tinha outra alternativa, e aí voluntários estavam fazendo a travessia com lancha. Entre os voluntários é o Vanderlei, que foi o primeiro a colocar a lancha aqui do lado de Lajeado, né, que estava ali voluntariamente. Depois, com o tempo, eu sei que foi feita uma campanha para dar gasolina para vocês. Chegou a receber também gasolina? Eu recebi uns litros de gasolina do pessoal da Univates ali, que teve lá, organizaram uma vaquinha, e aí trouxeram um galão de 50 litros para nós lá. Foi o que tu ganhou? Foi o que eu ganhei. O resto foi do teu bolso? O resto nós bancava propriamente do bolso. E quanto tempo tu ficou fazendo isso? Eu fiquei 4 semanas ali. 4 semanas? A fio. Nós entrava às 15 para 5 da manhã e nós ficava até 9h30 da noite. E a família? Desesperado em casa. Então, nesse período ali foi um processo assim que eu tinha que manter a viabilidade de travessia dos meus funcionários para Arroio do Meio. Eu tinha que manter a viabilidade de atravessar funcionários da Girando Sol. Vinha pessoal que trabalhava na Vompar em Arroio do Meio. Nós trazia pessoal, tinha muito pessoal da Atlas. 80% da Atlas é de Arroio do Meio. E aí, no decorrer disso aí, até um dos diretores da Atlas aqui de Lajeado foi lá conversar com nós. Aí o cara disse, eu não quero saber quanto é que custa, cata uma lancha de 15 pessoas aí, pode catar e comprar uma lancha de 15 pessoas para botar aí para nós fazer a travessia. Eu disse, cara, quem é que tem uma lancha de 15 pessoas aqui em Lajeado para vender? Aí eles pesquisaram para lá e para cá, nas lojas de caça e pesca. Eu disse, cara, a lancha maior que tu vai achar é esse modelo que nós temos aqui, 6 pessoas. Eu disse, é o que tu vai ter no teu entorno aqui, né? E aí, porque daí quando dava o fluxo, o pico ali das 6h15 da manhã até as 8, isso era uma loucura, aquelas filas, tu olhava aquelas filas, isso era 600, 700 pessoas dos dois lados. Não era só do lado Lajeado. E não era só para trabalho. Tu menciona trabalho, né, Vanderlei? Mas era para trabalho, para vir na consulta médica, para buscar alguém aqui, para fazer compras, porque Arroio do Meio, os mercados ficaram sem comida. Eu tenho amigos que moram em Arroio do Meio que eles não tinham mais o que comprar, porque não tinha mais no mercado. Chegou um período ali que entre a segunda semana em diante ali ficou bem complicado. A questão de alimentação em Arroio do Meio. Água, não tinha água potável. O pessoal vinha para Lajeado, comprava as coisas para poder voltar para Arroio do Meio. Então, teve um período que nós passava mais com carga do que justamente com pessoas, né, nas lanchas. Para reabastecer a cidade. Para reabastecer a cidade. E para o povo se manter lá também, porque querendo ou não, tinha situações lá, tinha dias que tinha pessoas que chegavam lá, molhado da ponta do cabelo à ponta do pé. Tu perguntava para ele, tá, mas tu tá molhado porque ele foi o que sobrou no corpo. Então, muitas vezes a situação era complicada. Então, dia a dia ali foi um grande aprendizado. Foi quando as travessias de vianda que nós mandava lá para a parte de Arroio do Meio, também atravessava tudo por ali. Para o hospital. Chegava às 11 horas da manhã, os caras vinham com
800 viandas, 1000 viandas para atravessar para Arroio do Meio. E aí nós ia empilhando dentro das lanchas, ia fazendo aquelas filas para vir passando de mão em mão e vinha empilhando as caixas para poder viabilizar aquele caminho ali para o troço conseguir chegar ao seu destino, né? Bom, e quando fez isso, não fez tudo sozinho? Teve pessoas voluntárias que estavam contigo todos os dias ou revezavam os voluntários? Nós tinha uma equipe de 18 pessoas de Arroio do Meio. Entre Arroio do Meio e Lajeado nós tinha 4 daqui também que nos ajudavam muito ali nessa questão assim de auxiliar as pessoas. Quando a gente comentou, era muito barro, muito lodo. Tu tirava o pé de cima do vão da ponte que estava quebrado, né, que ela caiu lá, tu atolava até no meio da canela. Então, o ruim era justamente a chegada das lanchas e a saída das lanchas. Porque chegava e encostava o bico no barro, né? Aí a pessoa, para acessar de onde é que ela estava, ela tinha que meter o pé no barro para depois meter o pé dentro da lancha, né? E aí, na segunda semana, nós conseguimos começar a viabilizar, então, conversamos com o pessoal da Girando Sol lá, conseguimos viabilizar umas cargas de palete. Então, nós ia colocando palete em cima do barro, o pessoal vinha caminhando, que daí o palete dava aquela afundada, mas tipo, o pessoal pisava ali e não afundava totalmente no barro, né? Aí começou a ficar um pouco melhor a situação, mas o início era bem crítico, bem complicado de fazer os acessos. Imagino também o estado da tua lancha, como é que ficou, né? Vou te dizer, tinha dias que tipo 9 horas da manhã, quando diminuía o movimento, nós tínhamos que pegar os baldes, nós encostava do outro lado lá, né, que estava a outra parte da ponte quebrada lá. Nós puxava as lanchas para cima um pouco fora da água lá, e aí nós começava a tirar os baldes da água dentro, abrir os tampão de escape delas e ia dando uma geral, né? Porque querendo ou não, ficou 4 semanas direto ali, né? Então, aquele período quando os militares chegaram ali, os primeiros acessos para ir ver a situação de botar a ponte lá em cima em Olarias lá. Aí fui eu que fui levar, levei o prefeito de Arroio do Meio, levei a cúpula militar ali para fazer os acessos, para ver a melhor forma que seria para fazer, né? Então nós estava ali para assessorar quem precisasse, né? Independente de ser população, ser prefeito, ser quem vinha para dar um auxílio, né? Nós estava ali pro que dava e vinha, né? E teve um momento, eu sei que eu estava ao vivo, em que o Rio Forqueta começou a subir novamente em maio, né? E foi levado às passadeiras do Exército, né? Porque eles amarraram com cordas, as cordas estouraram e passadeiras foram encontradas em Bom Retiro do Sul. E aí o Exército e o Corpo de Bombeiros não fez mais a travessia, porque teve momentos que estavam vocês voluntários e depois o apoio, né? Também dos militares, do Exército, fazendo a travessia. E aí eles pararam de fazer a travessia e recomendaram que ninguém mais fizesse a travessia. E quando eu chego na barranca do Rio Taquari, escuro, eu vejo que tem uma luz e tem uma lancha atravessando. E continuava atravessando. Daí eu disse, tá, mas vocês não pararam? Não, nós paramos. Eu disse, tá, mas é aquele, o barqueiro, esse é um voluntário, que nós não temos gerência sobre ele. E aí era tu, né, que continuava atravessando. Por que tu continuou atravessando, mesmo com o Exército tendo parado, dizendo, olha, não é bom atravessar e tal? O que te motivou a continuar? O que me motivou a fazer essa continuação dessa travessia, eu tinha o meu pessoal de prestação de serviço em Arroio do Meio e todos eles moram em Lajeado. Então nós estávamos naquele período assim, todo mundo estava com a cabeça meio preocupada, essa questão de como nós ia fazer esses acessos, e as esposas também estavam meio estigadas a calçar os pés, né? Porque o risco ali também era grande, não era uma coisa tão fácil de fazer. Mas como nós estávamos em Arroio do Meio, na perdida das passadeiras, nós tivemos que fazer o acesso de Arroio do Meio para Lajeado. Então, como eu tinha uma lancha particular minha lá, cheguei lá, peguei esse meu pessoal, atravessamos de 2 em 2 para não sobrecarregar a lancha. Porque o rio estava muito forte. O rio estava lá. Estava forte, estava bem complicado a situação. E aí lembrar de que, além de o rio colocando muita água Forqueta, que geralmente corre bastante, tinha um problema da ponte que tinha caído, estava dentro da água. Então, para navegar, era alguém que conhece o rio e conhecia onde estava a ponte, né? Que era o teu caso. Com certeza. Nós tinha 2 situações lá que era bem críticas, assim. Tinha 2 pedaços de ponte dentro do rio, que nós tinha que desviar mais ou menos aquilo ali. E os acessos de chegada. Era um troço bem complicado, porque de acordo com o rio ia subindo e ia mudando a situação, né?
Aí, tipo, do lado de lá nós tínhamos uns pedrão de apoio, mas daqui os pedrão enterrou na água, né? Agora nós vamos encostar na parte que é só barranco cru. Daí muitas vezes o pessoal ia sair, botava o pé no barranco e resbalava. Né? Caía de volta. Caía de volta. Assim, então tinha situações assim bem complicadas ali. O pessoal que embarcava, desembarcava nas lanchas também tinha que ter uma atenção redobrada nesse ponto aí, porque o troço era risco para eles e risco para nós, né? Bom, e sem dizer que tu te sujava todo, né? É impressionante, porque o pessoal saía daqui com uma mochila, com a roupa limpa, bota, colete, e tu saía todo sujo do outro lado, né? Porque a lancha era pisada por todos, né? O barranco escorregadio chovendo, porque choveu, impressionante como choveu muito tempo. Então o pessoal fazia, e ninguém se importava mais com a sujeira, né? Tu queria só chegar do outro lado, tanto vindo de Arroio do Meio para Lajeado ou do contrário, né? Com certeza, chegou naquele período assim que o pessoal já não dava aquela devida importância assim, a questão de tem um barro na calça, um barro no pé, né? A importância era tu chegar lá, tu ter uma oportunidade de conseguir sentar numa lancha e os caras te atravessar para o outro lado, né? Então ali ficou um troço bem específico assim, que se no início não fosse esses voluntários se doar para isso aí, era uma coisa que ia ser um troço bem complicado. Por telefone, quando a gente falou, tu usou uma frase interessante, que é o povo pelo povo, tu falou para mim. Com certeza, se não fosse essa parte do voluntariado no início, cara, seria tipo um mês assim que estaria, bem dizer, um mês perdido, porque logo que começou a enchente, eu fiquei ali 2 dias tirando o pessoal em Arroio do Meio, depois foi tirado aquela parte do canil de Arroio do Meio, aí eu vim para Lajeado, aí no dia 2 e 3 eu fui tirar o pessoal na Maravalha, que lá também foi um troço assim, que eu tenho um compadre meu que os parentes dele são tudo lá de baixo, e aí quando ele me ligou, ele disse: compadre, nós temos que ir lá tirar meus parentes que estão tudo em cima dos telhados com água debaixo dos braços, meu, e já não tem mais para onde ir. E aí naquele período ali eu disse para ele: cara, nós podemos ir. Aí ele disse para mim: não, meu, não gasta tua gasolina, deixa tua caminhonete em casa, vamos caminha. Daí ele tinha uma Blazer, eu disse: cara, se é para nós ir, eu vou caminho. Eu tenho uma Amarok, a traçada. Eu disse: cara, se nós tiver que entrar nas roças, nós vamos entrar nas roças. Se nós tiver que desviar a valeta, nós vamos desviar a valeta. Eu disse: mas nós vamos chegar lá. Eu disse: se eu ir caminho. Agora, se nós ir com a tua, eu disse, já é um troço mais complicado, né? Daqui um pouco nós vamos ficar no meio do caminho. E aí catamos 2 tanques de combustível da lancha e descemos para lá. E aí quando chegamos lá, aquela situação assim de tira os parentes dele primeiro, daqui, dali, aí tira um vizinho, tira um outro senhor ali, tira mais 2 senhorinhas lá na frente. Eu fui para lá na quinta de manhã, era umas 8 horas da manhã, era 11 horas da noite, eu estava sem celular e não tinha chegado em casa ainda. E não tinha como dar notícia para ninguém. Passemos o dia naquela função, tira a gente aqui, tira o pessoal, daí eu tirei os parentes dele até umas 11 horas da manhã. Conseguimos tirar todos os parentes dele, assim, os conhecidos. Aí começou, vinha porque eu tô com meu tio e minha mãe assim, assim, assado. Aí fomos descendo, nós fomos indo, chegamos a descer 10 quilômetros dali da Maravalha para baixo, nas casas. Tirando pessoas. Tirando pessoas. Aí teve uma situação lá que me marcou muito, assim. Cheguei numa casa, tinha uma senhorinha de 94 anos, uma de 83. E os filhos desses senhores mais de idade também já eram as pessoas assim, tudo de 55 anos para cima. Aí daqui um pouco o filho daquele senhor disse assim: cara, ontem à noite quando o rio começou a subir, eu peguei meu pai paraplégico, meu pai deu um derrame, eu botei o pai, nós botamos um colchão dentro do caiquinho de fibra e empurramos o pai dentro do forno de fumo para não ir embora, disse ele assim. Eu disse: tá, mas e aí? Só que a água subiu agora, meu, e tá subindo, já tá na cumieira do forno de fumo. Só tem essa parte do coisa, eu não consigo mais acessar lá o pai, porque não sei se o pai tá vivo ainda, se não virou o caico, o que aconteceu. E aí eu disse pra ele: cara, sobe aí na lancha, dei um ré na lancha, era uns 10 metros longe da casa o forno de fumo, encostei a lancha na lateral da cumieira do forno de fumo, peguei meu remo de madeira e comecei a bater nos tijolos, porque lá os tijolos de forno de fumo é tudo sentado com barro. Sim. Comecei a derrubar um buraco da cumieira do forno de fumo. Daí abrimos um buraco lá, dava uns 40 por 40 e começamos a chamar. Ele começou a chamar o nome do pai dele. Aí daqui um pouco o velhinho respondeu, né? Aí o velhinho já estava 14 horas dentro do caico, deitado, dentro do forno de fumo.
14 horas. Aí eu disse, cara, e como é que nós vamos pegar? Porque daí o caico tava no outro lado da comieira do forno. Aí abri um pouco mais o buraco e disse ele, cara, eu vou nadando lá e vou empurrar o caico para cá. E aí tu vai batendo, abre o buraco maior aqui para nós poder puxar o caico para fora. E aí puxamos esse caico para fora. Aí tinha um senhor, dava uns 140 quilos deitado dentro daquele caico. Imagina o desespero dele. Né? Aí ele disse, cara, vamos puxar o meu pai dentro da tua lancha. Eu disse, cara, como é que nós vamos puxar? Se nós for botar ele para cá, nós vamos virar a lancha. Daí tá todo mundo de a pé. Aí amarramos o caico curtinho na lancha, levamos ele de reboque até na casa, pegamos as duas senhorinhas, e pegamos o irmão dele num outro galpão, e aí viemos subindo. Só que daí, nesse período de vir subindo, nós tínhamos que desviar cavalo morto boiando, boi boiando, terminando de se bater, morrendo afogado, bicharedo que tinha no meio do caminho, galho descendo. E aí viemos subindo e chegamos lá em cima no ginásio. Isso dava, de onde é que foi tirado, ele dava uns 8 km mais ou menos para chegar no ginásio. Mas foi um processo assim, desvia faixa de mato aqui, desvia fio que tinha no meio do caminho ali. E aí amarrei o caiquinho bem curtinho e eu estava de pé pilotando a lancha. E aí ele sentado controlando o caico com o pai dele dentro. Quando nós chegamos lá em cima no ginásio lá, cara, o que tinha de população assim que vieram... Esse cara era bem conhecido ali do entorno da volta. Né? O que vieram me apertar a mão, me agradecer, me dar um abraço, cara. Era um troço fora do convencional. E daí já era umas 5 e pouquinho da tarde quando nós chegamos lá. Aí eu disse, cara, eu vou ficar até umas 6:30 porque vai começar a escurecer. Daí nós só tinha uma lanterninha pequenininha. Aí, bem dizer, durante aquele dia eu já tinha gasto 25 litros de combustível. Aí eu peguei o segundo tanque que eu tinha levado, comecei a abastecer o tanque que eu tinha dentro da lancha. Aí chegou um senhor para mim e ele disse, cara, tu tem que fazer um favor para mim. Ele disse assim, tem uma casa assim, 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 dá uns 6 quilômetros daqui para lá. Eles têm 16 crianças, é a casa mais alta que tinha do entorno ali. O pessoal recolheu as crianças do entorno, da volta, e botaram nessa casa porque a casa era a casa mais alta que nós tínhamos aqui na volta. Tem 16 crianças, 3 mulheres e um senhor lá. E a água subindo. E tu não sabia onde era a casa? Daí eu não sabia onde é que era essa casa. Eu disse, cara, nós passamos por tanto lugar, atrás da cabanha Malfer, para cima, para baixo, assim, mas tu não conseguia se situar, né? Aí eu disse para ele, cara, eu preciso um cara que conhece a região lá, que conhece esse trajeto aqui que tem que ser feito. Aí eles me indicaram o Matheus lá, que era até sobrinho desse meu compadre. Diz ele, cara, o guri se criou aqui, ele conhece bem como é que é a região aqui. Aí explicaram para ele onde é que era a casa, isso e aquilo. Comecei a mandar, fomos para lá, daí arrumaram mais uma lanterna para nós levar. Porque nós saímos já era 5:30, 15 para 6. E aí fomos indo. Levamos quase 1 hora para nós chegar na dita casa, achar a dita casa, onde é que era. Aí nós descemos, contornamos umas faixas de mato, contornamos uns pedaços que tinha galho, tinha bicharedo terminando de se bater, boiando. E aí daqui um pouco o Matheus disse assim para mim, cara, Vanderlei, nós estamos perdidos. Diz ele, eu acho que a casa é mais para cima. Aí nós subimos uns 2 quilômetros, assim, uma linha reta, desviando uns matos de calipso. Passamos por dentro da cabanha Malfer ali. Por cima da cerca, tudo? Por cima da cerca, tudo alagado? Nós estava na faixa que nós estávamos andando assim, ó, na ponta na ponta dos postes de luz. Os postes de luz ficavam 10 centímetros fora d'água. Nós se situava mais ou menos para ir e vir pelos postes de luz. Que daí nós sabíamos, né, que eram as estradas, onde é que tinha fiação. Isso aí era o que nós estava guiando lá. E aí fomos subindo. E aí subimos uns 2 quilômetros, daqui um pouco daí o Matheus começou a alumiar, porque daí já estava escuro, já era umas 15 para 7, entre o tempo que nós levamos para chegar lá. Aí alumiou para cá, alumiou para lá, daqui um pouco ele alumiou, ele disse, cara, lá em cima tem uma cumieira cinza, que os caras falaram que era uma casa cinza, diz ele, lá em cima tem uma cumieira cinza. Daí pegamos o rumo assim e viemos subindo. Quando chegamos na casa lá, daí diminuiu a velocidade da lancha, daí ele gritou, chamou o nome do senhor da casa lá, daí ele já tinha aberto um buraco nas telhas, ele apareceu para fora. Daí o Matheus perguntou para ele, quantas pessoas tem aí? Daí ele disse, cara, eu tenho 16 crianças. Daí eu perguntei, que idade? Ele, cara, tem nenê de 3 meses, tem de 6 meses, tem de 1 aninho e pouquinho, tá. E o mais velho tem 5 anos, cara. Aí eu disse, cara, eu olhei pro Matheus e disse, 16 crianças. Eu disse, quantas pessoas adultas tem? Daí ele disse, cara, nós temos 3 mulheres, que uma era mãe dos nenê pequenininho, e daí tinha mais 2 ali que era vizinha.
Aí começamos a pegar aquela criançada, começamos a botar sentado no fundo da lancha, na parte de baixo. E aí fomos organizando, cara. E aí botamos as 3 mulheres sentadas, uma em cada banco, então para dividir o peso. E aí o Matheus ficou na ponta da lancha, para ir me guiando, porque daí já era escuro. Saímos de lá, já era 7h15, bem dizer, quando nós saímos da casa lá. Aí nós víamos um pedaço ali, batemos uns bichos boiando lá, devagarinho e coisa. Aí desviamos aquilo ali, contornamos umas faixas de mato, porque aí tinha muita faixa de mato, muito ponta de galho de arvoredo para cima. E aí nós estávamos com 2 lanterninhas que não era muito forte, aí tu tinha que vir mais ou menos mirando, te guiando, catando a ponta dos postes de luz para te conseguir vir. A lancha cheia. A lancha cheia. A minha lancha é uma lancha, ela tem 40 centímetros de borda de altura. Com tudo esse pessoal eu saí de lá, eu tinha, eu acho, uns 5 centímetros, 7 centímetros de borda. Que responsabilidade. Que perigo. Aí eu vim de pé na lancha, com as pernas abertas, um pé a cada canto assim da lancha, para poder dar uma equilibrada. E aí quando chegamos aqui atrás, perto da lagoa ali, porque daí eu tinha que atravessar a lagoa, eu tinha que vir achar uma brecha no mato, porque tinha umas faixas. Cuidar da correnteza. Aí enfiar o bico da lancha para dentro da correnteza, descer, conseguir contornar, para mim voltar para achar uma brecha no mato do outro lado, conseguir sair fora e ir embora. Querendo ou não, quando eu cheguei lá em cima, na parte do ginásio ali, também era uma parte complicada de chegar, porque era bem uma curva, assim, no meio de uns pés de bergamota, numas cerca de umas casas. Aí nós tínhamos que contornar ali e a corredeira puxava, bem naquele contorno ali. E aí tinha que vir bem na parte de cima, assim, para a corredeira te empurrar, para te passar rente na cerca de baixo, né? Para te conseguir chegar, para encostar a lancha. Mas eu vou te dizer, eu fui com uma aflição no coração, cara, até conseguir chegar lá. E quando eu cheguei lá, que encostei a lancha, que eu disse, agora nós estamos em terra firme, cara, foi um alívio, assim, que um troço, parecia que tinha tirado um peso das minhas costas, cara. E aí depois, aí ficamos lá, fomos no ginásio lá, aí vinha um pedir se nós ia voltar no outro dia, se não ia, e daqui e dali, eu disse, cara... Eu disse, vamos tentar viabilizar, vamos tentar ajeitar, que dá para nós ajeitar hoje de noite. Eu disse, amanhã de manhã. Aí eu fui para carregar minha lancha no carretão. Quando eu dei ré, cara, aquilo choveu de gente assim na volta. Não, meu, tu não pode levar a lancha embora, deixa a lancha aqui do lado do salão, bota a lancha dentro do salão se tu quiser botar, mas não leva embora para te poder voltar amanhã. Eu disse, cara, eu tô dizendo para vocês que eu vou voltar amanhã. Eu disse, eu só não deixei a lancha lá aquele dia de noite, porque na real, aquele dia eu não tava com o meu motor, eu tava com o motor emprestado lá. Que meu motor tinha puxado barro em Arroio do Meio. E aí quando meu compadre chegou lá em casa, eu disse, cara, eu tenho lanche, tem coisa, mas meu motor puxou barro, entupiu o rotor. E eu não dá pra fazer ele funcionar porque ele vai ferver. Aí eu fui num conhecido meu e peguei o motor emprestado. Quando eu cheguei lá, eu disse, cara, eu preciso só o teu motor. Daí ele disse, meu, pega minha lanche e vai. Eu disse, não, eu preciso só o motor, meu. Eu disse, meu motor puxou barro, eu não consegui limpar ele ainda. E aí ele me emprestou o motor, daí eu tava com 2 tanques de combustível, daí eu tava com o tanque de combustível da minha e levei o dele. E graças a Deus, cara, foi um trabalho assim que até então, meu compadre foi lá agora a semana, aí estão organizando para fazer um churrasco lá na Maravilha, lá para nós ir para lá que querem fazer uma comemoração. Eu disse, cara, é um troço assim que é gratificante, mas da mesma forma assim é uma responsabilidade muitas vezes grande, porque as situações que tu encontra é bem adversa, é um troço bem fora do convencional, fora do comum do nosso cotidiano, né? Tipo, tu andar quando o taquari tá normal é uma coisa, tu andar com o taquari a 28, 29 metros é um troço diferente. Mas era uma coisa que impressionava lá embaixo na Maravilha, a longitude que o rio alcançou fora do leito do rio. Depois quilômetros, né? Da segunda semana que o rio baixou, eu peguei a caminhonete, peguei a Kátia, uma sexta-feira, e eu fui para lá. Eu disse, vamos lá dar uma olhada onde é que nós estava tirando o pessoal, e aí nós vamos ver até onde é que vai dar lá no leito do rio. Nós andamos 14 quilômetros, fora do leito do rio nós estava tirando o pessoal. 14 quilômetros. Na altura dos postes de luz. Bom, Vanderlei, tua história é fantástica, né? O que tu fez aí é só elogiar e agradecer. Mas, Vanderlei, o que aprendeu depois disso tudo, esse trabalho que fez de maneira voluntária, né, deixando a família em casa, a Kátia e os filhos preocupados, né? Mas estava numa ação muito boa. O que tu aprendeu disso tudo? Cara, ser humano muitas vezes
tu duvida da capacidade, muitas vezes, das pessoas. Mas, cara, nós temos que levantar as mãos pro céu e agradecer esse pessoal do voluntariado no nosso entorno aqui no Vale, que o Vale ainda é muito, uma questão assim, é muito unido, podia ser mais, né? Mas tem pessoas que valorizam muito isso aí. Então, eu acho que cada um fez a sua parte na medida do possível, dentro do que deu para se fazer. E, querendo ou não, foi que esses dias um cara me questionou. Vanderlei, o que tu ganhou com tudo isso? O cara me perguntou. Aí eu disse, cara, eu sou um cara que eu posso dizer para ti assim, ó. Eu chego em casa, deito a minha cabeça no travesseiro e eu sei que a minha parte eu fiz. Boa, muito bom. Kátia, não estava combinado, mas eu quero a tua palavra. Vem um pouquinho para cá, por favor. Né? A Kátia, que é a esposa, né? Kátia Griblin, um pouquinho mais próxima aqui, Kátia. Quando o Vanderlei saía de casa, Kátia, e ia para fazer esse resgate, né? Ajudar as pessoas, como era o coração da mãe, da esposa aí? A gente ficava com o coração na mão, né? Com certeza. Porque, querendo ou não, ele é o pilar, né? Lá de casa. Tanto que se acidentou faz pouco tempo. Estamos na luta aí, né? O medo foi muito de perder ele, mas correu tudo certo. E é isso aí, né? A gente levanta as mãos pro céu e é só agradecer. Que a nossa parte a gente fez. O que tu dava de explicação para os teus filhos, dizendo, o pai não chegou ainda, o pai não veio para o almoço, o pai não vai poder jantar com nós, tu dizia o que para eles, para confortar eles? A preocupação era bastante, porque meu filho tanto ajudou ele, né, em partes ali, né, que ele ia junto, ajudava, mas acho que a pior parte foi quando ele foi para Maravalha. Porque daí não tinha comunicação, a gente não conseguia falar com ele, a gente foi até lá para ver se achava ele, não achava. Foram para lá? Sim, a gente foi para lá de carro para ver se achava ele, porque a gente tentava ligar, não achava, não sabia onde procurar, chegava lá, não achava o carro, não achava o barco. Voltamos para casa, ele chegou em casa, eu acho que era umas 11 horas da noite. Tava todo mundo aflito, sabe? Porque daí ninguém conseguia falar com ele. Daí, e a preocupação de, será que o barco não virou? Porque era um lugar onde que os bombeiros não tinham acesso, eles não iam até lá. Era muito perigoso. Era muito perigoso. Eles tentaram, mas eles não conseguiram, porque a correnteza era muito forte. Então a preocupação era enorme. Aquele dia foi um dia assim que a gente só aliviou a hora que viu ele chegando em casa de carro. E quando ele chegou e disse, salvei 16 crianças, salvei idosos, salvei pessoas Sim. que estavam, como tu te sentiu daí? Emocionada, porque vendo ele ali, e daí ele chorou, contando tudo que ele vivenciou, é complicado, sabe? Porque a gente se põe no lugar dessas pessoas. Te preocupa com ele, mas sabia que estava fazendo certo. Sim, com certeza. E querendo ou não, a gente é humano. A gente se põe no lugar dessas pessoas que perderam. Tanto que depois que a água baixou, a gente fez vaquinha online, a gente fez viandas, a gente levou coisas para eles comer de noite. Quando eles estavam limpando as casas durante o dia, a gente botava nosso carro, nós ia. A gente não pedia nada em troca, nem uma gasolina, simplesmente a gente pegava e ia. Nós tinha mais um rapaz que é dono do mercado lá perto de casa, ele também ajudou nós. E nós fazia aquelas vaquinhas, a gente ia na casa de um, cozinhava lá, montava as marmitas, pedia emprestado as marmitas pro pessoal para colocar dentro, quem fazia vianda, essas coisas, eles ajudavam, cediam para nós, e nós fazia o trabalho voluntário. Botava os filhos dentro do carro e todo mundo ia entregando até o netinho. Vocês não foram atingidos pela água? Não. Mas viveram intensamente a enchente? Com certeza, nós estávamos lá com eles. E a família ficou melhor, mais unida depois disso? Com certeza. A família, tipo assim, é um grude, né? Porque pelo fato de vivenciar tudo isso e a união, né? O mais importante é a união. Tanto que o meu filho tem 25 anos, né? Mas a gente tem a netinha e, querendo ou não, a gente se reúne. Hoje a gente conta essas histórias e é o que mais emociona, porque eles têm orgulho do pai. E é a parte mais bonita, né?
poder ajudar sem esperar nada em troca. E tu também tem orgulho dele, né? Pelo jeito. Com certeza, com certeza. Obrigado pelo teu depoimento aí. Vanderlei, que história legal, Vanderlei. Também te emociona, né? Mas não tem como não se emocionar, né, Vanderlei? Querendo ou não, vou te dizer, quem vivenciou isso aí no dia a dia e na pele lá, é uma coisa que, por incrível que pareça, tu começa a contar, tu começa a lembrar os acontecidos e passa um filme na cabeça, né? E é aquela história, tipo, o que aconteceria se nós não tivéssemos ido, né? Então, é aquela história, como a gente disse antes, nós temos que levantar as mãos pro céu, agradecer que aqui no Lajeado, no Vale do Taquari, foi bem bacana esse negócio do povo pelo povo, né? E é uma coisa que garantiu o resgate de muita gente, né? Então, lógico, depois nós tivemos um apoio, nem veio parte de bombeiro de fora, veio o pessoal da Defesa Civil, né? Aí a coisa já tomou mais corpo, né? Mas eu vou te dizer assim, as primeiras 2 semanas foi uns momentos críticos, situações que não tinha, bem dizer, onde se apegar. E era aquela situação assim, ó, tu tinha um conhecido que sabia que, tu ia lá, os caras te procuravam, preciso isso, né? Aquela questão, te comentei lá no início, né? Quando nem o pessoal de Arroio do Meio lá dos cachorros, né? Ela postou no Face lá, porque tava com 150 cachorros para tirar, né? Então, alguém tinha que tomar corpo, ir lá e dar um auxílio, né? Ou o troço ia ficar tudo lá embaixo d'água, né? E resgatou. Resgatamos todos. Vanderlei, muito obrigado. Né? Parabéns aí pelo que tu fez, pela família. Obrigado, Kátia, né? Por ter liberado o marido, né? Ter confiado, diz, vai lá. Eu dou conta da família e tu salva outras pessoas. Obrigado, Vanderlei, por compartilhar a tua história conosco e pelo que tu fez pelo Vale do Taquari. Com certeza, nós só temos que agradecer e levantar as mãos pro céu aí, porque querendo ou não, ainda nós temos esperança, né, que querendo ou não, o nosso vale é um vale bem unido, então se não fosse esses voluntários aí, a coisa seria bem mais complicada, né? Bem pior, seria. Bom, gostou do vídeo, da entrevista? Compartilhe, se inscreva no canal e o Podcasting. Toda semana a gente traz uma entrevista diferente, que senta aqui na cadeira e conta a sua história para nós. Quem será que vem na semana que vem? Bom, aí tem que acompanhar o Eu Podcast.